Martin Heidegger foi um professor, escritor, filósofo alemão nascido no final do século XIX e ele teve grande importância para a filosofia do século XX porque ele inaugurou, não vou dizer que ele inaugurou, mas ele desenvolveu uma nova forma de pensar filosoficamente, porque naquele período os alemães, principalmente a filosofia alemã, ela vinha ela vinha na esteira do Kant e do Hegel, principalmente desenvolvendo a fenomenologia, estudando, né, de uma forma bem descritiva e analítica o modo como os fenômenos se apresentam para a consciência, né, e se essas representações, a grande questão ali era saber se essas representações elas equivalem de fato à verdade da coisa em si. E o Heidegger ele vai olhar para esse problema e ele vai, de uma outra perspectiva, ele vai dizer o seguinte, inicialmente: olha, o ser, existem três condições fundamentais para que esse ser aí, né, que vocês estão estudando, ele possa existir. A primeira é que ele somente se dá no mundo. Então é um ser aí no mundo, né? E esse ser aí, o famoso Dasein, é um conceito que ele vai desenvolver, vai depois tá bem relacionado com as questões assim de angústia existencial, né? De um ser que vem ao mundo, mas aí falando do ente, que é, né, o indivíduo ente, um indivíduo que vem ao mundo a partir da relação de outras duas pessoas, e ele vem ao mundo sem querer e ele tem que estar lidando com essas questões, né, relacionadas ao ser, né, o ser que está aí agora jogado no mundo, né? Então é o ser no mundo, a primeira condição. A segunda condição é um ser que somente pode ser expresso por meio da linguagem. Então ele vai ressaltar a importância da linguagem na expressão do ser. E ele vai dizer que o ser, da forma como vem sendo estudado, ele somente se dá dentro de uma estrutura verbal, né? Uma estrutura que é conduzida por meio da linguagem e que, portanto, somente se dá a partir de relação. Então é um ser para o outro, é um ser que somente se dá a partir de relações. E a terceira condição está relacionada ao tempo. É um ser que somente se dá no tempo. Tudo que se desenvolve no tempo, que é uma estrutura fundamental, né? Então é um ser para o tempo, que também vai depois estar ligado com a questão da finitude, da morte. É um ser para a morte, porque o tempo, para o Heidegger, ele vem sempre ligado com a questão da finitude. E esse tripé filosófico desenvolvido pelo Heidegger, ele vai contribuir muito para o desenvolvimento do existencialismo, que é uma corrente filosófica que se desenvolveu muito no século XX, a partir de grandes pensadores como, por exemplo, Sartre, o Derrida, o Deleuze. Todos eles beberam na fonte filosófica do Heidegger, apesar de que o Heidegger erroneamente é dito que ele é o pai do existencialismo. Não, já existiam outros pensadores desenvolvendo essa parte filosófica assim mais voltada para as dimensões, para a dimensão ôntica do ser, que até então os alemães, segundo Heidegger, negligenciavam, né? Mas foi o Heidegger que trouxe essa fundamentação, né, a partir desse tripé filosófico. Então ele vai terminar a sua filosofia assim, uma das frases que eu considero assim mais marcantes, que ele diz que nós somos as nossas relações. E para finalizar, eu vou ler um trecho desse livro aqui, que não é o Ser e Tempo, porque a questão do conceito do tempo em Heidegger, ele a partir desse conceito ele desenvolveu a sua principal obra, que é o Ser e Tempo, mas essa daqui é Ser e Verdade, que é o meu livro predileto do Heidegger. E eu vou terminar lendo um trechinho que ele diz assim: quanto mais próximos chegarmos do que é e está sendo, tanto mais seremos o que já somos. Cada grau e cada envergadura da realidade do homem depende do grau e da grandeza de sua liberdade.
esta não está no descompromisso. É, ao contrário, tanto maior quanto mais originário e mais profundo for o comprometimento do homem, quanto, em sua atitude, o homem deslocar e reatar seu modo de ser, com as raízes de sua presença, aos níveis profundos em que, como ser histórico, ele já está empenhado e lançado.